Olá, estamos iniciando mais uma temporada do AN Podcast. Preparamos uma série de episódios com temas relevantíssimos para você, trazemos convidados especiais, empresários, médicos, pessoas relevantes do mundo jurídico. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com o desenvolvimento da sua atividade. E nesse mês de março iniciamos a temporada, o mês da mulher, com o nosso time, o Dream Team aqui do escritório Almeida Neto, as advogadas que nos ajudam e auxiliam em desenvolver esse trabalho aqui no dia a dia, as nossas sócias. Então hoje vamos bater um papo aqui com a doutora Lilian Mariane Lira, que é a advogada do escritório, que é desde o início aqui das atividades nossas. Eu tenho o prazer de estar ao lado dela na labuta diária, a doutora Lilian Mariane Lira, que é especialista em direito constitucional, também em direito consumidor, e está aí há 15 anos, né, no escritório Almeida Neto. Também recebemos a doutora Bruna Rodrigues da Silva, que também ela está concluindo a especialização agora em Direito de Família, também é a nova sócia integrante do escritório, também contribui muito com os nossos trabalhos, e a doutora Gabriela Lima Ferreira, que tem se dedicado aí, ela gosta muito da área do agronegócio, concluiu já uma especialização e também atende nós em diversas demandas. Então, para iniciarmos nesse mês das mulheres, queria trazer alguns dados aqui importantíssimos, principalmente do meio jurídico. Para se ter noção, no Brasil, a primeira advogada, ela graduou em 1906, foi a doutora Mirtes Gomes de Campos. A primeira magistrada do Brasil só conseguiu tomar posse quase 50 anos depois. Nós temos hoje, no Brasil, quase 57% dos advogados do quadro de advogados são compostos por advogadas mulheres. Elas são a grande maioria, isso há alguns anos. Aqui em Rondônia também não é diferente, em Cacoal também segue essa mesma lógica, mas infelizmente ainda elas ocupam 34,9% dos quadros das sociedades de advogados. Então nós já sabemos das inúmeras desigualdades, das dificuldades que as mulheres enfrentam no dia a dia do mercado de trabalho, mas nós temos visto como isso tem crescido, as pessoas têm se conscientizado e tem cada vez mais a sociedade compreendido a relevância, a importância. Elas, com muita luta, claro, têm conquistado esse espaço que lhe é de direito. Só para você ter uma ideia dos números, né? Hoje no Brasil somos 698.441 advogadas e 692.002 advogados, dados de hoje. Então, para começar, esse nosso bate-papo vai falar um pouco disso também, como vai falar do desempenho de cada um, da sua afinidade com o direito, com a advocacia, algumas dicas também para vocês. Então vou começar com a nossa veterana, advogada, na verdade a decana das mulheres, né? A advogada com mais tempo de casa, a doutora Lilian. Doutora Lilian, queria primeiramente agradecer a sua participação e ouvir um pouquinho, queria começar ouvindo um pouquinho do seu desafio recente, né? Você acabou há pouco tempo foi mãe, fez um aninho já, o Lucas, né? E a gente acompanhou um pouquinho dessa trajetória e queria que você falasse um pouco como que é o desafio e a dificuldade, às vezes, que você encontra no dia a dia de conciliar trabalho com filhos, enfim. Bom, os desafios, eles são diários. Inclusive, para estar aqui agora já foi um grande desafio, né? Porque mãe, além de tudo, a gente tem que lidar com a culpa. A culpa de não estar presente na vida do filho o tempo todo, a culpa de sair para trabalhar e deixar o filho, ainda que a gente tenha uma rede de apoio, lidar com essa culpa, com essa questão é muito complicada. Então, os desafios são diários, porque a mulher, normalmente, ela assume uma jornada tripla, principalmente quando ela é mãe. Então, se trabalha fora, tem a jornada de profissional, no meu caso, a jornada como advogada, a jornada de esposa e agora essa jornada como mãe. Então, os desafios diários de sair, de deixar o bebê em casa, de deixar o Lucas, ainda que eu tenha uma rede de apoio, então isso se torna desafiador. Em contrapartida, é muito gratificante saber que eu posso continuar desempenhando o meu labor de advogada e poder ter uma rede de apoio que fique com ele em casa, né? Então, isso além de um desafio, é um grande aprendizado diário com ele. Ah, maravilha. A gente acompanha, sabe também o tanto que você é guerreira e lutou por tudo que você buscou, né? O próprio Lucas também foi uma criança muito desejada e foi recebido com muito amor. O desafio todo já começou todo durante o processo, né, da gestação, mas
no final deu tudo certo. Mulher, normalmente a gente não costuma desistir, e não seria diferente nesse caso, né? Maravilha. E uma curiosidade aqui do escritório é que eu sou a minoria. Na verdade, toda a equipe do escritório nós só temos 2 homens. Todo o quadro de advogados é composto por advogados, por mulheres, toda a nossa equipe, desde a administração, staff, enfim. Eu sou a minoria aqui no escritório. E isso se dá muito a gente, né, doutora Lília, até ainda lembrando, né, Sim. Com 15 anos de escritório, a gente há alguns anos adotou um método aqui de contratação por meio de processo seletivo. Então, todo processo seletivo, tem uma preferência por mulheres, claro que a gente acaba vendo como é o desempenho, elas são muito mais dedicadas, são muito mais detalhistas em algumas construções de tese, não são tão afoitas, né? Elas são calculistas, analistas, a gente acaba vendo que eu particularmente vejo que muito do desempenho das mulheres se deve a isso. Mas todos os processos seletivos, há anos, né, as mulheres sempre têm sobressaído. Exatamente. A gente brinca que, será que dessa vez a gente vai conseguir contratar um homem? E normalmente não tem acontecido. Então, mérito nosso, mérito das mulheres, né? E as doutoras participam do processo e acompanham isso. Doutora Bruna também já tem 2 anos, né, que está conosco aqui no escritório, já recentemente como sócia, também muito dedicada, gosta muito da área de direito de família, também sucessões, né? Queria que você falasse um pouquinho, como que foi o despertar pelo direito, como que surgiu a ideia de começar o curso, quando que você viu que era isso que você queria? Durante a minha escolha, durante o ensino médio, eu conversava muito com a minha mãe sobre isso e eu acho que tem uma influência muito grande, né, dos nossos pais nessa escolha, assim como teve na sua, né, doutor? Na minha também foi assim. Esse, na verdade, é um sonho da minha mãe, que ela não teve a possibilidade de cursar. Hoje ela é professora com muito orgulho, é uma profissional incrível, mas sempre foi o sonho dela fazer essa faculdade. Então eu acabei abraçando um sonho que era dela e graças a Deus deu tudo certo. Eu me apaixonei pelo direito e sou uma eterna apaixonada pelo direito. Maravilha. Doutora Gabriela, que é a nossa advogada que tem uma dedicação e gosta muito da área do agronegócio, né? Queria que você falasse um pouquinho de onde que veio seu interesse, você despertou por essa área. Então, quando a gente se forma, tem muito isso de você buscar algo que seja um diferencial. E eu comecei a buscar várias áreas diferentes que pudessem me proporcionar isso. E eu encontrei o agro. E quando você estuda os fundamentos do agro, é algo encantador. Desde os fundamentos decorrentes da Constituição, porque eu não acredito que a maioria das pessoas conheçam essa frase de que o Brasil é o celeiro do mundo. Porque o Brasil é um grande exportador de commodity para o mundo inteiro, é um dos maiores exportadores de soja, por exemplo, para a China. E o agro é o meio em que se faz o abastecimento alimentar mundial, se busca reduzir desigualdades sociais, redução da pobreza. Então, essa base do agro, ela me despertou muito interesse e me fez aprofundar nesse aspecto. E quando eu escolhi, alguns homens me questionaram por que eu escolhi essa área, ser uma área tão masculina. E eu já sempre tive essa visão mais inclusiva, nunca foi algo que pudesse passar pela minha mente de ser um impeditivo, de ser uma área masculina. Aí depois que ele me falou isso, eu pensei, então é essa área que eu quero mesmo. Eu acho que até as mulheres vivem constantemente tentando quebrar barreiras, né? Sim. E ainda eu acho que realmente tem algumas áreas do direito que a gente vê que tem uma preponderância de homens, né? De advogados, a gente assiste isso muito na criminal. E realmente a parte agrária, a parte do agronegócio é uma área mas é incrível que eu tenho visto mais recentemente uma série até no âmbito de comissões da OAB, né? A gente já consegue visualizar uma preponderância das mulheres. Então você acha que também tem uma barreira a quebrar dentro do agro? Sim, ultimamente evoluiu bastante essa questão, as mulheres têm se especializado. Uma questão que eu estava até verificando é que no agro, a gente tenta meio que não se equiparar aos homens, mas assim, a gente sabe dessa dificuldade, então a gente busca aprimorar mais o conhecimento. Então, as produtoras mulheres têm
tido uma preparação muito maior. Por isso que elas se destacam e por isso que elas têm tanta excelência no trabalho que elas desempenham. Eu tenho visto até que no escritório nós temos clientes, né, mulheres que têm uma atuação importante no agro. Hoje mesmo atendi uma mulher que exerce uma atividade, assumiu a parte da pecuária, da família, o marido também tocava. Então a gente vê como elas são fortes, são resilientes, e eu acho muito interessante, eu fico observando hoje mesmo numa negociação, como ela se portava firme sem perder a suavidade, né, aquela leveza, a elegância da mulher, mas como ela foi firme em alguns pontos-chave. Você vê que aquilo é a vivência dela, certamente em várias situações já lidou com essas resistências por ser às vezes uma área machista, por uma cultura antiga, né? E é admirável essa forma como ela se posta. Eu tenho visto muitas mulheres crescerem, inclusive, me recordo, a doutora já comentou que tem políticas públicas hoje voltadas à mulher, ao fortalecimento da mulher no agro, né? Isso. Uma política bastante importante que proporciona essa participação feminina é o Pronaf Mulher. O Pronaf, ele é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E ele tem vários segmentos e um dos segmentos é Pronaf Mulher. Então, ele concede crédito para que mulheres exerçam essa atividade de gerência que sejam as chefes, né, da produção, porque normalmente são sempre os homens e as mulheres ficariam num segundo plano. E é bem interessante essa questão. Os valores vão variar de acordo com a situação, porque é analisada a unidade produtiva, então se analisa a propriedade em si, mas é importante ter esse tipo de fortalecimento da participação da mulher no agro. Ótimo. Eu queria até, voltando agora a você, Bruno, eu vejo que você também tem uma rotina, todas aqui do escritório sempre tem uma rotina de estudo, né? Mas a gente sabe das dificuldades. Eu vejo na advocacia a gente tem que se organizar, né? Eu acho que tudo na vida é disciplina. E para a gente conseguir ter e a rotina, nem sempre algumas atividades, até a gente tem alguma organização interna de algumas atividades de advogados que são mais voltados à parte técnica, intelectual. Às vezes já tem advogados que ficam mais na parte de atendimento, de audiência. Então, às vezes a gente não consegue ter a rotina. A advocacia é muito dinâmica. Tem dia que a gente tem de cliente, vai até tarde, final de semana, e aí às vezes a gente não consegue sentar no computador para desenvolver uma tese. Mas nós temos que ter aqueles momentos de estudo, né? Como que você consegue organizar essa rotina? Trabalho, estudo, tem alguma fórmula, tem alguma metodologia que você adota? Os meus amigos, eles costumam me chamar bastante de ser uma pessoa metódica, né? Então, assim, a minha rotina, ela é organizada quantas horas eu vou dormir, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, eu sempre reservo no meu dia algumas horas de estudo em diversas áreas e não só na área que a gente trabalha aqui no escritório, até porque eu acho que é extremamente necessário ter essa interdisciplinaridade de matérias, né, no estudo do advogado, e porque não necessariamente quando estamos trabalhando em uma área específica, aquela área específica ela não vai ter impactos em outras áreas do direito. Então eu sempre tento fazer um estudo interdisciplinar. E eu acho que nós, jovens advogados, até para compensar a falta de experiência mesmo, nós procuramos e sempre estamos tendencionados a ser mais técnicos, a oferecer um trabalho mais qualificado, que é a principal preocupação do advogado, né, que é com a entrega. Então, eu sempre estou preocupada em estudar, em estar atualizada com diversos assuntos, até porque em uma mesa de conversa, onde a gente pode mostrar o nosso conhecimento, que é onde a gente faz um network com os clientes e tudo mais, mostrar que você não tem uma visão tão restrita àquilo que você só peticiona ali no processo, é extremamente importante também. Até fazendo um adendo com isso que a doutora Bruna falou, até a fala da doutora Gabriela também. As duas mencionaram a necessidade de se qualificar mais. Então, a mulher é um grande desafio até por conta disso. A gente precisa cada vez mais se reafirmar, seja por ser mulher, seja pelo caso, igual a doutora Bruna falou, de ser mais jovem. Então, essa necessidade dessa autoafirmação, dessa reafirmação
perante a sociedade, é inclusive até mais um desafio para nós mulheres no mercado de trabalho. Qualificação acaba sendo uma busca constante para conseguir ter um diferencial ainda maior, né? E eu tenho visto, recentemente li uma matéria que falava exatamente sobre isso, como as mulheres, elas fazem mais especializações, mais cursos, né, na área jurídica do que os homens. Então, já tem se destacado e aí, lamentavelmente, ainda a gente tem algumas distorções, mas eu penso que é uma questão de construção. A gente tem visto políticas públicas e também até dentro da OAB, a gente tem fomentado a construção dessa igualdade. As mulheres têm cada vez mais se superado os homens e conquistado os espaços no mercado de trabalho. Aqui no escritório também a gente tem uma preocupação, né? E geralmente as doutoras sempre estão protagonizando aí os nossos grupos de estudo, né, doutora? Verdade. Já é algo que a gente faz há um bom tempo, mas sempre tem a rotina, porque eu acho que o importante do conhecimento também é ele ser compartilhado. As experiências que cada um tem no escritório acabam nos ajudando a construir soluções assertivas. Eu acho que isso é uma dinâmica, você poder trabalhar em grupo, ter um ambiente que você troca ideias, né? Eu acho que esse compartilhamento, às vezes, de informações, de discussões, de tese, de grupos de estudo, acaba ajudando na construção de uma tese muito mais coesa, muito mais sólida, né? E que a gente consiga ter uma segurança maior quando for ingressar com essa ação e fazer a defesa e a construção e buscar um resultado melhor para o cliente. Ótimo, queria até também aproveitar para falar um pouquinho da área do doutora Lília. A doutora Lília há muito tempo tem uma dedicação para o direito do consumidor, que ela gosta bastante. No escritório, como a gente atua muito na área empresarial, a gente acaba tendo uma ótica inversa, né? Mais a atenção do consumidor. Eu sei que também sua família tem uma experiência na área do comércio. Você acha que foi daí que veio o interesse por essa área? Eu acredito que sim. Essa questão do direito do consumidor, normalmente sempre quando a gente vai em algum lugar, que a gente busca a prestação de um serviço ou que a gente vai buscar a compra de alguma coisa, a gente sempre se depara com algumas situações que a gente se questiona. Será que isso está certo? Será que não está? Eu acho que veio dessa questão realmente, de muitas vezes a gente não é ter os direitos violados, mas é da gente chegar em algum estabelecimento, chegar em algum local e ficar naquela dúvida. Tá certo, não tá? Então, acho que foi daí que surgiu realmente o interesse. Ótimo. No dia a dia, eu queria até saber de vocês, no dia a dia de trabalho, quando vai desenvolver alguma tese jurídica, né, fazer uma construção de uma defesa, tem alguma preocupação, algum olhar? O que instiga vocês ali na construção de uma defesa, alguma preocupação que vocês tenham? Doutora Bruna, tem algum ponto? Eu acho que, como eu falei anteriormente, a principal preocupação do advogado tem que ser com a entrega. Então, tem que ser com a entrega de um trabalho qualificado, de um trabalho técnico. Aqui no escritório, a gente prima muito por isso. Então, é por isso que nós temos várias especializações aqui. Então, quando um cliente traz uma demanda para a gente, nós conseguimos enxergar para além daquele problema. Então, aspectos também paralelos àquilo. Então, acredito que um trabalho qualificado, um trabalho técnico é sempre o que nós buscamos aqui no escritório. Eu acho que o interessante também é que a gente busca dividir os nossos conhecimentos. Então, às vezes eu estou fazendo alguma defesa, eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para as doutoras, a gente troca ideias durante a elaboração. E eu acho que isso aperfeiçoa, porque é algo que pode ser uma deficiência minha, às vezes é um ponto forte nelas e a gente complementa isso. Eu acho que esse trabalho em equipe, né, entender que cada uma tem o seu perfil, que cada uma tem a sua área de atuação, eu acho que isso facilita muito com que o sistema funcione de uma forma muito cíclica, de uma forma muito agradável de trabalhar. Né? Entender as dificuldades de cada uma, entender os pontos fortes de cada uma. Então, acho que isso facilita bastante a entrega final para o cliente. Eu acho importante quando a gente vai analisar uma demanda, primeiro você fazer uma análise meticulosa de todas as peças que constroem, que compõem, né, às vezes a petição inicial, isso quando a gente está fazendo a defesa, ou se é uma inicial, procurar obter todas as informações, os documentos que o cliente tem para fornecer, fazer uma análise detalhada, para a gente evitar que às vezes tenha algum ponto que possa nos surpreender, às vezes que o cliente omitiu, que seja relevante para a solução daquela demanda. É interessante quando tem diversos casos, eu acho que todos nós já vivenciamos isso,
quando chega uma ação, na maior parte das demandas nós estamos sempre contestando, defendendo pelo requerido, e quando a gente olha naquele primeiro momento, a impressão que nós temos é, nossa, aqui não tem para onde ir, eu acho que o cliente aqui se equivocou. E é interessante quando a gente começa a olhar os documentos, ouve o cliente, às vezes o cliente até não passa uma confiança, a gente consegue, vem os documentos, conseguimos entender como a gente consegue achar a solução, daqui a pouco, não, essa ação tem que ganhar, é uma injustiça se não ganhar. Então eu acho isso muito instigante, muito bonito assim no direito, todos, é comum, chega uma tese, aí quando a gente compreende, vai a fundo na demanda, eu acho que o advogado ele tem que mergulhar no problema, ele tem que sentir as dores do cliente, claro que sem pessoalizar, mas saber qual foi o contexto e com muita criatividade, técnica, claro, né, procurar construir a melhor tese, né? Bacana. Doutores, queria também trazer um pouquinho da experiência do escritório, né? Eu vejo que nós temos alguns projetos sociais, que por exemplo, o Projeto Vera. E aí eu vejo que vocês todas se encamparam o projeto, estão engajadas, né? E a doutora Lilian, principalmente, é uma que sempre está à frente de algumas demandas. O que te instiga, o que te motivou, o que você tem para falar um pouco do projeto, qual que é a importância dele, o que já foi possível fazer? A maior motivação, o que me deixa mais instigada com relação a esse projeto é o fato dele levar o nome da doutora Vera. Eu comecei aqui no escritório, contratada pela doutora Vera, e sem dúvida alguma, é uma das pessoas que mais me inspiraram. Até hoje, até esses dias eu comentei com o Diógenes que a minha maior saudade é a doutora Vera, eu sinto muita falta dela. Então, o fato desse projeto levar o nome dela, ter toda essa força que ela tinha, essa garra, essa vontade de viver que ela tinha, eu acho que isso que é o que mais me instiga nesse processo, estar à frente desse projeto voltado a essas pacientes, essas mulheres portadoras de câncer, né? Eu tenho certeza que a doutora Vera estaria muito orgulhosa de estar vendo esse projeto acontecer, porque era uma vontade dela. Então a gente conseguiu tirar o Diógenes, conseguiu tirar do papel um projeto que sempre foi uma vontade dela. Eu tenho certeza que ela estaria muito feliz. Bacana. As doutoras também, nós já tivemos algumas ações, né? Já fizemos alguns atendimentos. Sim. Eu acho que devemos intensificar aí nos próximos meses as ações, mas foi um projeto que eu tenho muito orgulho, eu fiquei muito feliz de poder contar com o engajamento de todos vocês. Eu acho que o que mais me apaixona no Projeto Vera é a possibilidade que nós temos de sair da nossa bolha e conhecer outras realidades. Porque são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, mas elas não se sentem assim. Uhum. Então, esse projeto, ele mais nos ensina do que a gente consegue ajudar elas, né? Então, elas trouxeram para nós algumas sensibilidades que nós mesmos não tínhamos acesso. Então, às vezes nós achamos que o nosso conhecimento é raso sobre alguma coisa, mas é uma parte vulnerável, um direito delas que elas não tiveram acesso até esse momento. Então, eu acho que participar disso e sair dessa bolha é o que mais me deixa assim apaixonada pelo projeto, com certeza. Tem sido instigante, né, Gabriela? Sim. Eu gosto muito do fato de poder ajudar pessoas, porque normalmente quando falam você é advogada, o pessoal já pensa logo, você só cuida de processo. Não, eu não cuido de processo, eu ajudo a resolver problemas de pessoas. Então, eu sempre estou tentando ajudar, sempre tem pessoas por trás disso, então eu acho importante. E até algo que eu acho legal da nossa atuação também, trazendo essa ótica do direito, né? A gente advoga para empresas, aí às vezes dá essa conotação de que a empresa é insensível, dá uma outra, eu acho que até às vezes a gente vê alguns reflexos disso até em algumas decisões, mas é incrível como a gente, quando conhece a realidade da empresa, sabe dos desafios do empresário, do empreendedor, em conseguir superar todas as dificuldades que o sistema impõe, seja em relação à parte fiscal, fiscalização, lidar com uma série de burocracias, para conseguir gerar riqueza para o município, gerar emprego, gerar renda. E aí nós nos deparamos com algumas situações, seja quando o cliente é demandado, ou seja também quando tem alguma decisão que, na nossa visão, não reflete o ideal de justiça, como aquilo dói, porque a gente vê a importância e vê como cada, às vezes, resultado que o cliente tenha negativo, o impacto que ele pode gerar. Nós já tivemos casos aqui de empresas que repensaram a sua continuidade por conta de situações
que ocorreram, de fiscalizações que às vezes não tiveram a sensibilidade de entender ou até não aplicaram de forma adequada a disposição legal naquele caso. Então, é muito importante também esse papel que a gente faz, porque a gente não defende só o patrimônio de um empresário, a gente defende empregos, defendemos a constituição, o crescimento do nosso estado, a constituição de riqueza para o nosso município. Então, é um trabalho muito bacana, muito valoroso, principalmente essa parte preventiva que a gente faz de orientação do empresário para impedir passivos, enfim. Então, é uma responsabilidade que a gente tem, não só com o cliente, né, mas a gente vê que isso pode ter reflexo, a responsabilidade, às vezes uma orientação errada nossa pode gerar grandes consequências aí para o município, né, de natureza econômica. Doutoras, queria ouvir também um pouquinho da experiência de vocês na faculdade. Eu estava até ouvindo o relato de um vice-presidente de um dos maiores escritórios de advocacia do país. E me chamou a atenção que em umas 5 perguntas que ele poderia questionar alguma coisa sobre o passado, o que ele faria, o que ele melhoraria, cada um em contextos diferentes, ele sempre trazia a mesma palavra. Eu estudaria mais. Estudo. Eu sempre estudaria mais, me dedicaria. Eu falei, nossa, mas já está ocupando essa função, um dos maiores escritórios do país. Eu acho que não um dos maiores da América Latina. E ainda ele se coloca nessa posição, né? Eu acho que primeiro, ele demonstra uma humildade em reconhecer as limitações. O direito é impossível. A gente vê a nossa biblioteca aqui, quantas vezes a gente tem desejo de morar. Eu já quis morar ali dentro, para a gente tentar se dedicar a estudar. Mas o estudo, né? Eu acho que, e para mim isso, aí eu trazendo um pouco da minha experiência, a faculdade me deu uma base muito importante para seguir na advocacia, poder ter essa segurança. Da experiência de vocês da faculdade, nós temos muitos estudantes que nos acompanham também, que ouvem e assistem o AN Podcast. Qual que é a dica, a sugestão, de repente, que vocês dariam para eles nessa fase de preparação? Doutora Bruna. Estudem. Eu acho que na faculdade a gente tem um tempo que depois que nós nos formamos e entramos na carreira de trabalho e tudo mais, esse tempo ele fica mais raso por diversas situações. Então, na faculdade nós temos os nossos professores que estão ali dispostos a tirar as nossas dúvidas, que é algo que depois, quando a gente sai da faculdade, a gente sente muita falta de ter alguém ali segurando a nossa mão e tirando as nossas dúvidas. Mas assim, a minha experiência na faculdade com relação ao estudo, eu sempre tive o privilégio, e eu entendo que isso é um privilégio, de poder ter livros físicos. Então, assim, eu comprava os livros das matérias, eu gostava de ler as doutrinas, então foi algo que sim me ajudou a construir a base e que me ajuda até hoje, né, em problemas complexos que a gente tem aqui no escritório. A gente retira os principais fundamentos das bases que a gente criou lá na faculdade. Então, alguns professores marcam as nossas histórias. Eu sempre fui mais de gostar de professores mais tidos como bravos, assim, aqueles professores que puxavam mais. Então, eu sempre tive esse perfil de estudar mesmo, sempre gostei bastante, e eu acho que isso faz uma diferença, assim, gigantesca, até pra gente entrar no mercado de trabalho, né? Então, com certeza, a base que eu criei na faculdade tem uma relevância, assim, gigantesca para eu estar aqui hoje como sócia do Almeida Neto. Aproveitem a graduação, é isso que a gente poderia dizer, aproveitem, porque o dia a dia da rotina de trabalho, ele não ensina com o mesmo amor que a graduação nos traz, com o mesmo acesso, como a doutora Bruna falou, dos professores estarem ali à nossa disposição para tirarem as dúvidas, né? Até quando a gente vai fazer uma pós-graduação, a gente nota que é diferente a metodologia em relação à graduação. Então, aproveitar os livros, como a doutora Bruna falou, sair um pouco das redes sociais, né, para pesquisar no Google, embora seja hoje uma ferramenta muito importante, mas realmente se debruçar nos livros faz uma diferença muito grande e vai diferenciar você no mercado de trabalho. Ótimo. Doutora Gabriela. Eu já tive um perfil muito diferente dos demais estudantes, porque estudante de faculdade tem uma vontade de sair para festas, curtir um pouco. Eu já não tinha muito essa vontade. Então, para mim, eu acho que já não foi tão difícil essa questão de abdicar, de relações sociais, né, e focar mais nos estudos. Então,
mas eu não trocaria de forma alguma as saídas, na verdade o estudo pelas saídas, né? Porque claro que daria para melhorar a base, sempre dá, mas a base que eu construí, eu acredito que ficou muito mais firme por conta desse esforço que eu tive no início. Eu também já tive a oportunidade, eu gosto muito de falar às vezes para os alunos em aula magna, enfim, eu sempre relato um pouco da minha história. Eu tive, minha fase de ensino médio não foi exemplar, né, mas eu sempre tive na minha consciência que a partir do momento que eu entrei na faculdade, se eu queria projetar algo melhor, poder dar as mesmas condições que meu pai, que minha família me deu para os meus filhos, constituir minha família, adquirir tudo que eu almejava, que eu sonhava, dependia muito do futuro que iniciava ali, na graduação. Então, durante a graduação, eu sempre procurei ser um bom aluno, sempre estudei, então fui muito disciplinado. Eu acho que a disciplina com os estudos é essencial para você construir uma carreira de sucesso. O futuro seu começa já na faculdade, porque a gente sabe que o direito é muito amplo. A gente vai falar de direito civil, se você não quiser ler nada, você vai ler uma doutrina, são 7 volumes de direito civil. Então, depois para você achar a solução dentro daquele contexto, fora as outras matérias, então é muito importante que você se dedique nos estudos, que isso vai dar uma segurança maior, uma base para que você consiga se desenvolver profissionalmente. Disciplina. E outra coisa é estudem por doutrina. Não adianta ficar lendo por resumo, por apostila, que conhecimento raso vai te transformar em um profissional raso. Seja profundo, não seja medíocre, não seja mediano. Então, dedicação desde o primeiro momento e assim depois de formado também na advocacia, o conhecimento está cada vez mais afunilando, a gente tem sido instado a saber mais sobre menos, por isso com uma série de especializações. Há 20 anos atrás não se falava em direito do agronegócio, né? Então, quando muitos falavam de direito agrário, com uma abrangência e com uma área de atuação muito restrita, poucos profissionais, então a gente tem cada vez mais se especializando, né? Eu acho importante a gente também compartilhar algumas áreas e alguns conhecimentos, principalmente para os empresários que nos assistem, enfim, sobre algumas dicas, doutora Aline, por exemplo, de como eles se organizarem melhor dentro de suas atividades. Nós temos, por exemplo, há muito tempo, uma série de demandas da área de execução, né, de recuperação de crédito. E aí a gente se depara com algumas questões documentais, enfim. Você teria algumas dicas, uma dica que fosse para dar para um empresário, alguém que tenha essa preocupação, para que eventualmente vá surgir um passivo e necessite de demandar judicialmente, como que ele se prepara? Principalmente sempre ficar muito preocupado com relação aos documentos, né? Não é raro a gente se deparar com situações de que a pessoa tem um passivo para receber, mas chega no escritório às vezes com um documento sem assinatura, com uma nota promissória sem o preenchimento correto, com um contrato sem assinatura de testemunhas. Então é sempre muito importante que o empresário fique muito preocupado e dê muita atenção para essa parte documental. Então seria uma dica que eu poderia dar, seria essa. O prazo também, né? Sim, prescricional, exatamente. A gente às vezes depara com situações assim, né? Que deixa engavetado um cheque ou uma nota promissória, um contrato, e quando vai atrás do direito já não tem mais o que ser feito porque já prescreveu, então fica complicado. Então... E eu acho que nós temos também uma série de ferramentas, depois quando vem para cá, a gente tem uma série de ferramentas de buscas, né? Que a gente utiliza, algumas ferramentas que o próprio judiciário já tem implantado através do CNJ, e outras que a gente, por outros meios, vai obtendo informações. Mas quanto mais informações do devedor você obter, isso você só vai conseguir antes que ocorra o inadimplemento. Então é muito importante que você mantenha um cadastro bem completo quando você vai fazer essa venda ou essa transação, que procure também observar se for uma negociação de um valor alto. A doutora Lília aqui também sempre faz uma busca da saúde econômica do vendedor, fazemos a busca em relação a bens, são cuidados essenciais que você vai eventualmente evitar que a negociação se efetive, você aí gere um passivo, um prejuízo, ou caso venha a ocorrer, que você tenha meios e informações mínimas para conseguir obter o sucesso, né, nessa demanda ou recuperar esse crédito. Nós temos também aqui no escritório algumas questões de inventário que a doutora conduz, né? Eu tenho observado que desde a implementação do inventário extrajudicial tem crescido muito a procura por
por esse tipo de inventário, né? As partes sempre quando estão de acordo, enfim. Quais os principais requisitos que você vê hoje para a gente conseguir fazer um inventário extrajudicial? Os principais requisitos para se fazer um inventário extrajudicial é que as partes sejam capazes e que elas sejam todas concordes, né? A jurisprudência, ela tem relativizado algumas dessa taxatividade trazida pelo Código Civil, mas basicamente as partes, via regra geral, as partes têm que ser concordes e não é possível que seja feito quando tem um menor. A possibilidade, a maior procura, né, por se fazer inventário extrajudicial, hoje no direito de família a gente também tem a possibilidade de fazer o reconhecimento de paternidade socioafetiva de forma extrajudicial, entre outras situações que são feitas de forma extrajudicial. Isso veio com uma maior força, né, com a atualização da Lei de Registros Públicos, porque facilita também o acesso a esse tipo de justiça. Hoje em dia não há necessidade de abarrotar o judiciário com demandas que demoram anos, sendo que pode se resolver de uma forma muito mais simplificada. Então, uma questão, no aproveitando o gancho, né, que você mencionou, nós tivemos até recente debate no grupo de estudo, já tivemos alguma demanda aqui do escritório sobre o reconhecimento da dupla paternidade, né? Como que isso tem acontecido? Acho que é até um assunto importante a gente compartilhar aí com o nosso telespectador. A multiparentalidade, ela tem sido reconhecida pelos tribunais já desde o ano de 2016, né? Mas só foi com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que isso veio à tona e demonstrou como que isso pode ser feito na prática. Então, atualmente é possível que uma pessoa ela tenha no seu registro de nascimento mais de um pai ou mais de uma mãe. Então, além do vínculo biológico, é possível que seja reconhecido, né, a filiação socioafetiva. E ela é feita de forma simples, por um simples requerimento no cartório. Os pais biológicos, eles precisam estar concordes com isso. E se for maior de 12 anos, né, a pessoa que será reconhecida a filiação, ela precisa manifestar o seu consentimento. Existem algumas outras questões, mas basicamente é isso, é bem simples e isso assim colocou uma pá de cal no assunto que antes era muito, muito polêmico, né? Eu acho que um ponto interessante também é porque a dupla parentalidade, ela também não exclui a multiparentalidade, não exclui o direito. É como se você acrescentasse, você acrescenta mais um poder familiar. Então, isso traz todas as implicações sucessórias, isso traz todas as implicações obrigacionais, também os deveres e os direitos de um pai e de um filho. E é muito importante que se saiba disso também, principalmente porque tem muitas pessoas que se preocupam com esses aspectos, né? Então, por exemplo, as mesmas necessidades que tinha antes uma criança, uma emancipação, por exemplo, se antes precisava da autorização dos pais biológicos, acrescentou um pai a mais, vai precisar agora de 3 pessoas autorizando aquele ato. Então, não retira o poder familiar de nenhum dos pais biológicos, que é algo que as pessoas confundem muito, né? Às vezes acham, não, vou fazer o reconhecimento e agora não dependo mais do pai biológico. Pelo contrário, você vai continuar dependendo, vai acrescer mais uma autorização, né? Mas a gente tem uma série de benefícios para a criança, né? Para o adolescente, aquele que está em desenvolvimento, que sem dúvida pode representar algo positivo. Tem implicações também sucessórias, né? E até em relação à questão sucessória, tem crescido a preocupação com isso, planejamento sucessório. Vários clientes às vezes nos procuram com demanda no final, como que eu vou fazer em relação a situações de conflito, de filhos, né? Então isso também é uma área que a gente tem visto que tem sido uma crescente, né, doutora Bruna? Isso. É uma área que tem crescido bastante na advocacia, mas é uma área que eu vejo que precisa ter muita responsabilidade do advogado, né? Então, as pessoas costumam associar planejamento sucessório com holdings, mas não é só isso, né, doutora? Então, é preciso que o advogado, ele ofereça um trabalho qualificado, que é isso que o nosso escritório faz, né? Que atenda aos anseios daquela família, enfim. Mas até um outro ponto também que eu acho que é bastante interessante a gente ressaltar, que a gente tem acompanhado, eu acho que a ideia é também a gente trazer algumas problemáticas que nós temos deparado aqui no dia a dia. E um dos pontos que eu vejo que tem sido muito sensível e tem vindo com certa frequência nos escritórios é em relação às discussões societárias. Então,
nós vivemos num estado em que a gente está numa fase da primeira para a segunda geração, ou quando muito da segunda para a terceira geração. Rondônia é um estado novo, né? Então a gente tem casos de empresas aqui familiares de 20, 30 anos, onde os patriarcas já estão passando o bastão. E muitas daí, às vezes, há falecimento, há outros sócios, os pais sempre se deram bem com os sócios anteriores, e aí agora vem o ingresso dos filhos e começa a surgir os conflitos. Conflitos que muitas vezes poderiam ser solucionados se tivesse ao menos um acordo de sócios, ou se tivesse pensado num contrato social que atendesse aos interesses daquela família, que na verdade até compreendesse quais são os receios, compreendesse o cenário ali de convivência e se construísse soluções mais adequadas. Então, eu acho que um dos pontos que o empresário deve ter muita atenção e cuidado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui na nossa região, é com a elaboração do contrato social. É uma atividade que geralmente ela é delegada aos contadores, que os contadores, por sua obrigação, muitas vezes acabam se preocupando com o ato contábil, de constituir e tal, e às vezes nem tem essa obrigação de dar uma orientação jurídica, né? Ele está mais uma orientação contábil, algumas informações é possível, mas essa construção deve ser feita sim por um advogado. Então é importante que o empresário, nessas circunstâncias, procure um escritório de advocacia que tenha atuação na área empresarial para que possa desenvolver, né, e orientar melhor na forma de constituição desse início da sua empresa. Doutora Gabriela, eu queria saber de você se tem algum livro, alguma obra ou literatura que você gosta, que você recomenda, que foi importante na sua formação. A gente sempre tem o hábito de pedir para que os nossos entrevistados compartilhem aí alguma informação. Um livro que eu li tem pouco tempo, que eu gostei, foi A Coragem de Ser Imperfeito. Atualmente a gente busca muito isso, a perfeição. E não existe perfeição. O que você busca é um aprimoramento, seja das relações, seja do seu conhecimento, e eu achei importante esse livro. Eu acredito que todo mundo deveria ler, porque é bem interessante ver com esses olhos. Ótimo, excelente. Doutora Lília, tem algum livro? Tem. Recentemente eu li, até fazendo alusão à questão do mês da mulher, Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram. Conta a história de 15 mulheres brasileiras que, cada uma dentro do seu cenário, revolucionou de alguma forma. Então, temos ali desde Chiquinha Gonzaga, Zuzu Angel, a própria Maria da Penha. Então, é um livro muito inspirador. Legal. Que eu recomendo. Doutora Bruna. Bom, eu vou trazer um pouco agora sobre um aspecto que foi muito forte no ano passado e que as pessoas, eu vejo que elas estão se interessando cada vez mais, que é sobre política. Tem um livro chamado O Amanhã Vai Ser Maior, de Rosana Pinheiro. Ela faz um estudo de todas as crises políticas que tiveram desde a década de 90 até hoje. Então, assim, é um livro que traz as duas faces da mesma moeda. Então, é um livro extremamente interessante para quem se interessa por esse tema. Bacana, muito bom. Você vê como que mulheres com autoestima elevada, confiantes, elas geram um impacto positivo. E aqui, né, seja no lugar de trabalho, onde convive, aqui no escritório não é diferente. Eu vejo todas muito firmes, competentes, né, e sempre de bem com a vida, né. Eu acho que isso acaba impactando. É muito bom você trabalhar num ambiente assim. Como vocês se sentem, né, trabalhando num ambiente predominantemente de mulheres? Outros lugares que vocês convivem é assim ou é diferente eu aqui do escritório de Stoa? Assim. Acho que nós nos sentimos fortes. Nós nos sentimos com... Eu que lute, né? Basicamente é isso mesmo. Mas eu sinto um apoio, assim, principalmente emocionalmente, né? Nós lidamos com algumas situações que conversar com mulheres que passam por aquelas situações é muito importante. Querendo ou não, o direito empresarial, que é onde o escritório mais atua, ele é predominantemente masculino, né? Então, os lugares de chefia e de direção, ele é predominantemente masculino. E não são raras as vezes que a gente precisa mostrar que nós somos tão competentes quanto os homens, principalmente nessa área. Então, trabalhar com mulheres que
ficam reforçando o tempo todo que nós conseguimos fazer um bom trabalho, que nós somos competentes e que nós estamos ali juntas, caso alguma coisa não saia como planejado. Assim, é confortável, é seguro e é muito gratificante. Essa troca diária é muito gratificante, torna o trabalho muito mais leve. A gente saber que a gente pode contar uma com as outras e que vai ter uma pessoa que vai te entender como mulher, isso é muito importante no dia a dia. Né? Faz com que o trabalho fique muito mais agradável. Para mim é isso mesmo, a questão do conforto. Não é algo difícil no sentido de ter que sempre ficar me reafirmando, demonstrando a minha competência. Todo mundo já sabe a competência de cada um, então tudo flui muito mais natural, então sem precisar forçar nada. E ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes, que lugar que tem muita mulher vai gerar confusão, vai gerar conflito, aqui a gente não tem isso. Né? Embora cada uma tenha o seu perfil, né? Estamos aqui hoje nós três, mas nós temos outras colegas, né? Outras mulheres na equipe, então a gente não passa por essa situação, é tudo muito harmonioso. Eu acho que até o que é bacana que a gente vê que vai construindo, eu acho que é muito também do clima organizacional que com o tempo vai desenvolvendo. Claro que todos os lugares têm, às vezes, as divergências e tal, o que é importante é que elas sejam muito inferiores e que as diferenças, né, do que o consenso, o dia a dia, o profissionalismo. Acho que a forma como você encara o seu trabalho, seja em relação a trabalhar com homem ou mulher, mas sempre for com um certo profissionalismo, eu vejo que as mulheres têm muito disso também. As mulheres, elas gostam de ter a posição, mas não gostam de chamar a atenção da outra, ou de ser chamada a atenção, ou dessas situações, às vezes, de conflito no dia a dia. Então, eu vejo uma cooperação entre vocês, eu acho que isso tudo é uma fórmula que a gente tem para o sucesso, mas principalmente o profissionalismo. É entender que aqui no escritório a gente pode ter eventualmente alguma forma de pensar diferente, mas nós estamos aqui por um objetivo, um compromisso com uma entrega, uma responsabilidade com a demanda do cliente, né, com os prazos do escritório, e aí eu acho que quando a gente traça essas balizas, as coisas vão acontecendo e eu vejo que as mulheres acabam tendo uma habilidade maior para separar e essa objetividade, né, que vocês têm. É tanta coisa que vocês têm que lidar do dia a dia, de casa, de rotina, uma série de preocupações que às vezes nós homens somos mais relaxados e talvez até uma cultura impõe para vocês alguns cuidados. Tem algumas limitações, né? Enfim, mas eu acho que acaba sendo uma convivência saudável. Para mim, estou há anos seguindo, só trabalhando com mulheres e não tenho, para nós aqui tem sido uma experiência muito importante até de entrega do resultado final do nosso trabalho. Eu acho que o desafio maior acaba sendo para você do que para nós. Para mim é ótimo, eu já aprendi a conviver e é isso. É sempre muito bom. Então eu queria até, caminhando agora já para o final, queria deixar que vocês deixassem alguma mensagem também, alguma frase. Tem mulheres que também estão na carreira da advocacia, que às vezes estão com alguma dificuldade de se encaixar ou que tenha dificuldade com essa rotina. Vocês teriam alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão ou uma experiência que vocês gostariam de compartilhar? Não seria nenhuma mensagem, seria mais uma palavra. Uhum. Eu sempre carreguei essa palavra comigo, resiliência. 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 Sempre, se algo não dá certo em um momento, tentar buscar trabalhar de uma forma diferente. E para mim, basicamente, é resiliência. Uhum. Eu acho que nós mulheres, a gente deve procurar a todo tempo ocupar novos lugares e criar novos espaços para outras mulheres. É muito comum que haja uma rivalidade feminina ou que as mulheres elas fiquem competindo entre si, mas eu acho que o nosso maior foco é criar novos lugares e criar novos espaços para que as mulheres elas continuem ocupando espaços de chefia, espaços de liderança, para que a gente se sinta representada, para que a gente seja representada. E na advocacia não é diferente, né? Pelo menos pela OAB Subseção de Cacoal, nós temos a direção das comissões e vários projetos, eles são encabeçados por mulheres de uma competência, assim, extrema competência. Uhum. Então, eu acho que mulheres, vamos nos preocupar em criar novos espaços e criar novos lugares. E eu acho que isso é a mensagem que eu queria deixar. Entender cada dia mais o quanto nós somos capazes. Ainda que o meio que a gente viva muitas vezes tente demonstrar, tente
nos levar para baixo é entender o quanto a mulher é forte, o quanto a gente é capaz e o quanto a gente pode chegar cada vez mais longe. Então, acho que esse seria o meu conselho, é nunca baixar a cabeça para qualquer situação que seja, independente da esfera que a gente esteja, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Maravilha, ótimas mensagens. Eu sempre convivi com mulheres inspiradoras. Eu acho que o nosso escritório tem muito, acho que é até mais forte, porque eu convivi na advocacia, embora sempre tive uma admiração pelo meu pai, mas eu convivi mesmo no dia a dia da advocacia, convivi como estagiário com meu pai também, minha mãe, mas muito com minha mãe, que foi minha sócia também. E minha mãe também era uma pessoa muito firme, de posições firmes, de muita competência, trabalhava dia, noite, não tinha horário, foi assim até antes de ser advogado. Então, eu me inspiro muito em vocês, no quanto valorizo muito o empenho, o trabalho de cada uma de vocês. Então, para mim é uma honra poder trabalhar nessa labuta diária com vocês e aprender a cada dia. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Foi muito bom poder fazer o primeiro podcast com a nossa equipe de sócios, né? Sempre estou eu aqui sozinho, vou começar a dividir a bancada agora com vocês também, chamar alguns convidados de áreas de afinidade de vocês e a gente compartilhar aí alguns conhecimentos. Então, queria mandar um abraço a todos vocês, nossos telespectadores. Fiquem atentos aos próximos episódios, tenho certeza que vocês vão gostar muito de todo o material que a gente tem preparado para vocês. Então, até o próximo AN Podcast.